Oi, gente, tudo bom? Como é que tá o Fica em Casa de vocês? Chamar as meninas aqui para entrar. Nossa convidada. Oi! Oiê! Como é que tá seu Fica em Casa, Andressa? Como tá a minha vida em casa? Seu Fica em Casa. O meu fico em casa tá trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa. Oi, Ana! Boa tarde. Boa Olá, meninas. tarde. É um prazer enorme estar Como aqui com você... vocês. Ai, muito Ah, obrigada por prazer é aceitar o nosso convite. Prazer é todo sim. nosso. Obrigada, Se apresenta. Jane, Patrícia, minhas amigas que Oi, estão aqui. gente. Muito Ai, que obrigada. Manda um legal. aviãozinho aí, Obrigada. gente, para as pessoas, para entrar nessa live. Nos ajude. Sim. E aí, Ana, como é que tá seu Fica em Casa com as crianças? Ah, tá bem puxado, bem complicadinho, mas a gente vai se virando do jeito que dá, né? É, Como sempre. hoje vai ter dicas para os pais aqui. Muitas. Vamos começar com as apresentações. Eu, então? Pode ser. Oi, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Andressa. Eu sou psicóloga formada pela UNB, trabalho com habilidades sociais e autismo desde o começo da minha graduação. E tô aqui pela Socialize, que é uma empresa que eu montei junto com a DAI, que é uma empresa de treinamento de habilidades sociais para diversos públicos. A gente tem turmas infantis, turmas juvenis, turmas de adultos e somos inclusivos para autistas também. Eu sou a Daiane, eu sou formada em administração de empresas. Eu conheci a Andressa através do treinamento de habilidades sociais lá da UNB. E aí depois a gente começou a conversar e agora temos o nosso próprio treinamento. Olha só que legal. Eu sou Ana Cristina, sou pedagoga orientadora educacional, trabalho na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Sou mãe de 3 filhos e sou membro da Comissão de Proteção ao Direito da Pessoa com Autismo da OAB. Trabalho na advocacia e na tutela do... Travou? Eu que travei. Para mim, sou eu que tô travando, não sei. Pode ser Eu o acho mesmo, que eu acho que estou travando. Para mim, vocês duas que Voltou. travaram. Não sei. Nossa, deve ter sido o Instagram então, porque pra mim vocês duas travaram. Eu acho que o tudo Instagram esses certo. dias tá dando alguns erros, viu? Eu fiz uma live pro dia que foi bem difícil. A live toda travou, caiu várias vezes. Nossa, então realmente deve estar acontecendo alguma coisa. Não, mas vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai começar falando do processo de diagnóstico, né, do autismo, do luto que as famílias passam quando recebem o diagnóstico. Eu acho que a primeira coisa, né, eu acho que aqui podem passar algumas pessoas leigas, né, que não sabem absolutamente nada sobre autismo. E eu acho importante a gente trazer que o autismo, ele é um transtorno, ele não é uma doença, e que ele é caracterizado por 3 principais sintomas: alteração da comunicação, alteração na interação, no jeito que se relaciona com as pessoas, e os interesses restritos, que são o que a gente chama de hiperfocos, né, ou as estereotipias. Então, para a gente considerar uma pessoa autista, ela tem que passar por esses 3 eixos. E quando uma família recebe o diagnóstico de que um dos integrantes tem autismo, muitas vezes é um choque enorme, principalmente quando é uma criança que começou ali a primeira infância tendo uma série de atrasos no desenvolvimento e que esses atrasos são justificados pelo diagnóstico. É um choque, né?
É um choque. Como é que é, Ana, para você, com as suas vivências, com as famílias, quando Então, eles recebem o diagnóstico? lá na escola a gente faz o trabalho inicial com essa família, tanto a família dos bebês, né, que a gente atende lá educação precoce, então tem bebê que aos 4, 6 meses o médico já encaminha para estimulação na precoce, por aquele bebê ele já apresentar um desses 3 elementos que a colega acabou de falar, né? Às vezes aquele bebê tá ali no colo da mãe amamentando e não tem um contato visual ali com a mãe. Então, inicialmente, o médico já avalia que falta ali um contato visual, que falta um mínimo de interação com a cuidadora. Então, a gente recebe esses bebês, essas famílias, e também os outros alunos que chegam para a gente com um quadro clássico de autismo, né? E o enfrentamento desse luto pela orientação educacional, a forma como eu trabalho, é uma forma muito... Eu trabalho dentro da orientação pedagógica, da orientação educacional da Secretaria de Educação, mas não tem como eu não ter o viés jurídico. Então, acaba que eu acolho essa família já trazendo o regimento interno da Secretaria de Educação, pontuando essa família, quais são os próximos passos, os passos seguintes, como que funciona a rede, como que é a educação inclusiva, a educação especial, o que essa família pode esperar da rede da Secretaria de Educação, o que ela pode esperar em termos jurídicos, de atendimento pelos convênios, né? Esses esclarecimentos básicos, que às vezes a família chega sem saber, ela está só com papel ali, com uma hipótese diagnóstica ou com diagnóstico, e ela chega perdida. O meu trabalho ele é muito de uma orientação prática. Eu vou muito logo no lado prático, porque eu sei que os outros profissionais, como psicólogo, fono, QO, eles vão ter o olhar na área deles para ajudar a família nesse sentido. Eu, enquanto orientadora, eu procuro fazer algo mais diretivo e já levar a família ali para os lugares que ela tem que procurar, um atendimento. Sim, e esse trabalho, principalmente nesse primeiro momento, né, do diagnóstico, desse sofrimento que se tem, né, por perder aquele filho idealizado, de os vários pensamentos de ele não vai conseguir fazer as coisas que eu imaginei que ele faria, que muitas vezes não se provam reais, né, muitas vezes as nossas crianças conseguem alcançar os vários sonhos que a gente tem para eles, né, de independência, de autonomia, de renda própria e uma série de outras coisas. Mas eu acho que nesse primeiro momento, que a família tá fragilizada e completamente perdida, ter essa postura diretiva de falar, olha, o caminho é esse, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é assim que funciona, é muito importante, porque a família tem que passar por esse luto, ela tem que superar esse luto, mas ela tem que lutar mesmo antes desse luto ter acontecido, dele ter acabado. Porque acho que é uma bem luta isso. contra o tempo, né? A família ela não tem muito tempo, né, Não para lidar com o luto. A família recebe o diagnóstico ou uma hipótese de diagnóstico e ela já precisa agir de forma rápida, né? Como a gente comentou, né? Agir na dor, porque não tem tempo, né? Não tem tempo, né? A gente sabe da questão neurológica da criança, um mês, um ano, alguns meses que a gente perde ali de estímulo, a gente perde conexões neurais que vão fazer toda a diferença lá na frente, então não dá tempo de acomodar muito isso com a família. Eu acho que, pelo menos, o meu fazer é assim, eu recebo a família e eu já, rapidamente, já coloco essa família em movimento, compreendendo o que ela está passando, acolhendo o momento da família, mas já entregando o caminho das pedras. Sim, e essa corrida contra o tempo é o que justifica a gente falar tanto de diagnóstico precoce, né? Porque quanto antes é o diagnóstico, antes é a intervenção. E aí, quanto mais cedo a gente começa uma intervenção, melhores são os resultados que a gente pode alcançar de metas e habilidades com essa pessoa autista. Mas isso também não quer dizer que as pessoas autistas que são diagnosticadas mais velhas não podem se desenvolver, mas na maioria das vezes é um processo muito mais lento e oneroso, porque na infância a gente tem uma plasticidade neuronal. O que isso significa?
cérebro da criança está mais pronto para receber informações do que o cérebro de um adulto. Porque como se tivessem várias conexões coringas ali, né? Vários neurônios que ainda não têm uma função definida e que aí a gente vai criando esses aprendizados e eles vão tendo uma função. E aí, quanto mais cedo a gente faz isso, mais fortes essas conexões ficam. Então, se a gente consegue que a criança aprenda a falar mais cedo, a fala fica muito mais funcional e clara do que se a gente consegue que ela fale mais tarde. Se a gente consegue que a criança tenha algumas habilidades de independência, de motricidade, tudo. Quanto mais cedo, melhor fica. Exato. Tanto por uma questão de prática, mas também por várias questões fisiológicas, né? Exatamente. No dia a dia, Andressa, qual a dica você daria para a questão de agir mesmo na dor, assim, né? Durante, enquanto você está ainda passando pelo luto? Porque essa é uma dica que vai valer para todo mundo. Porque todo mundo, né, a gente sempre tendo que passar por alguma coisa e tem que agir mesmo assim. Sim, eu acho que a primeira coisa é visualizar o problema como ele é hoje. Não ficar pensando no amanhã, no depois de amanhã, no ano que vem, daqui 10 anos. Porque muitas vezes eu recebo em consultório mãe de criança de 2 anos que acabou de receber o diagnóstico, já tá pensando, mas como é que vai ser quando eu morrer? Gente, a probabilidade da mãe morrer ali é baixíssima. Geralmente essas mães têm 30 e poucos anos. E aí a gente sabe que a idade média de morte de brasileiros é lá para os 75, 80 anos. Então, assim, a mãe já fica pensando daqui a 50 anos, quem vai cuidar do meu filho quando eu morrer? Tem muito trabalho, né, para ela fazer ainda com ele. Assim, tem um tempo grande para chegar até lá. Então, a primeira coisa é focar no aqui e agora. O que eu preciso fazer aqui e agora? No caso do diagnóstico, quais são as metas que eu tenho que resolver para ontem? Se meu filho não fala, se meu filho não me olha, se meu filho não faz nenhum tipo de som comunicativo, eu tenho que focar nessas metas que são mais urgentes. E aí, com o tempo, eu vou focando em outras coisas. E aí, o desenvolvimento vem. Porque quando a gente olha, o desenvolvimento é uma escadinha, né? Se a gente olha lá pra cima, a gente se desespera, né? Meu Deus, eu tenho que chegar lá. Eu fico imaginando assim, tem algumas igrejas, né, que tem uma escadaria bem grande para conseguir chegar lá dentro. Aí quando você chega lá embaixo, você olha e você fala, eu não vou dar conta de subir isso. Nunca que eu vou chegar lá. O caminho Mas você vai. É verdade. É verdade. Você vai um degrau de cada vez que você chega. Tem momentos que você pode ter que parar, que você vai mais rápido, que você vai mais devagar, que você para fazer alguma outra coisa e volta. Mas você tem que focar no próximo degrau e não lá no final do processo. Porque outra coisa que eu vejo muito são os pais que logo no momento do diagnóstico, que a gente fala desse negócio do tempo, né? Quanto antes a intervenção, melhor. Eles fazem empréstimos, gastam todo o dinheiro em terapia ali nos primeiros 2 anos de diagnóstico. E passam o resto da vida endividados por conta desses 2 anos, que eles investiram todos os recursos que eles tinham, de tempo, de energia e de dinheiro. Só que é uma escadaria longa. Você focou ali no comecinho. Mas você não vai acabar ali no comecinho. Então, assim, também lidar com o que você tem. Você vai chegar onde você quer, mas com o que você tem. Então, assim, às vezes você tem acesso a um conhecimento só depois que seu filho já está adolescente. E você fala, nossa, mas se eu soubesse disso quando ele era criança, você fez o que você podia com o conhecimento que você tinha. Você deu o seu melhor. Mas agora você tem um outro conhecimento, você pode fazer melhor a partir daquele momento. Mas sofrer por não ter feito antes não faz sentido. Eu acho que essas 2 coisas são as principais. Tanto focar no agora, quanto não sofrer com o futuro. E é bom normalizar também, né? Que vão ter momentos que realmente você vai estar cansado, você vai falar, nossa, eu preciso parar um pouco. Então, assim, porque tudo é um motivo para se sentir culpado, né? Quando se é mãe e pai. Então, é bom lembrar disso também, que é normal. Sim, é normal, completamente normal precisar parar, precisar frear, precisar mudar. Que às vezes acontece, né? A gente tá com uma equipe terapêutica e aí essas coisas não estão funcionando, não estão acontecendo, e aí às vezes a gente tem que mudar tudo mesmo.
E tudo bem. Exatamente. Faz parte do processo, né? Sim. Então, o primeiro passo é ir para ação, né? Clareza das necessidades, buscar um profissional. Vocês indicam o que, assim, de quais são os lugares para quem não baixa renda? Eu acho que são os mais complicados, que tem mais dificuldade de acesso. Particularmente na Secretaria de Educação, eu entendo que é uma secretaria que tem um aparato muito preparado para trabalhar com crianças especiais, seja autismo ou seja uma outra deficiência. Eu acredito que o próprio currículo, né, o nosso currículo chama Currículo em Movimento, é um currículo que ele se adapta às questões humanas, as questões da sociedade, é um currículo que ele está em ação, ele não é estático, ele é flexível. A gente faz uma proposta pedagógica a partir da individualidade do aluno. E isso, além de estar no currículo, está no regimento interno da Secretaria de Educação. Então, aqui na Secretaria de Educação eu percebo um preparo muito maior. Não estou desqualificando as instituições privadas, mas no que tange a alunos com necessidades especiais, pela minha experiência aqui dentro e fazendo formação para professores de instituições privadas, eu percebo que existe esse diferencial aqui na Secretaria de Educação. E eu acho que primariamente, né, de forma muito embrionária ali, a família ela tem que entender que o processo, como ela colocou, ele é longo, ele não está estático, não é você receber o laudo e achar que eu vou aqui nessa escola e vai resolver. Tem aluno que vai precisar de uma terapia ocupacional, tem aluno que vai precisar de acompanhamento com fono, outro com psicólogo, outro com o psicopedagogo. É uma rede de apoio que se estabelece para garantir, para fomentar, para tornar possível que as habilidades, que as funções executivas, né, que o controle inibitório, todas as outras questões dessa criança possam ser desenvolvidas. E aí, no campo jurídico, eu acho muito importante que a gente já conseguiu, pela lei, que os convênios, eles paguem por esse tratamento de acordo com a indicação médica. Então, se o médico orienta que aquele paciente ele precisa de uma terapia de ABA, por exemplo, e o convênio entende que é uma terapia que onera muito, mas se há indicação médica, ele é obrigado a pagar a família a terapia ABA, e não até outra terapia que o convênio entende que vai funcionar para aquele paciente. Então, acho que é muito importante, é por isso que eu gosto muito de trazer tanto a questão educacional quanto a questão jurídica para a família que chega, para conseguir fornecer elementos para que essa família corra atrás, né? Porque antigamente não se tinha essa tutela do Estado como se tem hoje. Não tinha essa questão positivada ali como tem hoje. Hoje a gente tem uma arma, hoje a gente tem uma ferramenta específica para que o convênio cobre, para que a escola adapte o currículo, para que a escola forneça o monitor. Se não fornece o monitor, muitas vezes acontece aqui na Secretaria de Educação a gente não ter pessoal, a gente não ter gente para fazer isso. O Ministério Público obriga o Estado a colocar o monitor lá do lado do aluno. Então, eu acho que parte muito disso, de você conhecer o direito, passar esse direito para a família e fazer uma proposta pedagógica adequada à necessidade, à individualidade do estudante. Nossa, muito importante o mesmo, seu você trabalho. Foi falando só os corações subindo aqui. Obrigada, pessoal, que está mandando os corações. Muito importante. Vamos começar, então, sobre o desenvolvimento, né, na família, dos adultos, como é que é. Deixa só eu responder a pergunta que você fez por último. É sobre para onde mandar, né, as pessoas que não têm condições de pagar uma clínica, um tratamento privado. Porque aqui em Brasília a gente tem o privilégio de ter uma série de tratamentos na rede privada. Mas na rede pública, como a Ana falou, as escolas públicas elas são montadas para receber esses alunos, e é uma coisa que a gente vê na vivência geral, assim. São muito singulares os casos de pacientes que eu recebo, que a gente como equipe, né, incluindo a família, concorda que a escola particular
está sendo melhor para ele do que a pública. Assim, eu acho que em todos esses anos foram 2 pacientes só que a gente optou por manter na escola pública. E nas 2 vezes escolas muito pequenas, a escola particular, desculpa, nas 2 vezes escolas muito pequenas, que tinham um olhar muito individualizado para eles, e por isso que a gente optou. Então, é um fenômeno geral mesmo, até por uma série de questões de funcionamento, de quem são os profissionais que estão nessas instituições, como eles chegam lá, e também as capacitações, os cursos, como você falou. Mas, além disso, os CAPSs infantis, eles também atendem autistas, e o Adolescentro atende adolescentes autistas também. E lá a gente vai ter uma série de serviços. A gente tem psicólogos, a gente tem terapeuta ocupacional, dependendo do lugar. Fono é um pouco mais complicado aqui em Brasília de conseguir, mas eu sei que tem. Eu acho que consegue encaminhamento pelo COMP. Só para complementar, eu particularmente faço encaminhamento para o CAPS, para o COMP também. Mas eu particularmente, na minha experiência, eu sinto uma dificuldade enorme de conseguir o atendimento. Não sei como que é aí com vocês, mas para mim é sempre uma fila de espera grande e acaba que passa do tempo e eu não consigo incluir esse aluno no programa. Não é que não tenha. Existem efetivos, profissionais são de alta qualidade. Mas na minha experiência, infelizmente, eu não consegui para os alunos que eu precisava. O que me apoia muito são os polos das universidades. Então, o polo do IESB, o polo da Católica, da Uniplan, da Uniplac, da Unip. Essas universidades, elas conseguem ajudar bastante com os profissionais que estão em formação, que estão no estágio prático, tem a supervisão do professor, e eu na minha experiência, tem me ajudado bastante. Eu tenho conseguido encaminhar e ter um resultado, sabe? Concordo plenamente. Na UNB também tem um grupo. E aí, assim, quando for fazer a inscrição, é importante mandar para todos, porque todos têm poucas vagas. Então, você amplia a sua chance de conseguir. Mas, no mais, eu acho que as indicações são essas. Qual é a próxima pergunta que você falou, Dai? Eu falei... A conexão para vocês ainda tá ruim? Nossa, para mim que tá... Para vocês não tá, aqui não? Tá tudo certo. Tá mal. Então é a minha. Falar para a gente começar o nosso tema mesmo, desenvolvimento a partir dos adultos de casa, da família, né? E aí a gente colocou como primeiro observar as necessidades, né? É o primeiro passo, quais são as necessidades de desenvolvimento da criança. Sim, e entra um pouco no que eu falei, né? Assim, logo depois desse impacto do diagnóstico, focar no que precisa para aqui e agora. Qual é a meta mais importante? Qual é a meta prioritária? E, se possível, dividir essa meta em milhares de metinhas, porque você vai superando uma a uma. Mas ter clareza de quais são essas metas é, assim, extremamente importante, porque você